Finalmente começou a luta do deus Berserker fanboy do Okita contra o Okita Solador de Mendigo. Oi, eu sou o Tsuki, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, meus manos, eu vou estar trazendo a análise e review completa do capítulo 86 de Shumatsu no Valkyrie, que é o capítulo mais recente. Lançou traduzidinho hoje pra nós. Eu recomendo vocês lerem porque a qualidade tá absurda. Não só a qualidade do capítulo em si, mas a qualidade da tradução e tudo mais tá incrível. Então vai lá, passa lá. O link tá aí na descrição, se eu lembrar de colocar. O capítulo 86 tem 32 páginas, não é um capítulo tão longo, mas também não é tão curto para um início de combate. Sim, esse já é o início do combate. Já foi apresentado o Susanoo no Mikoto e toda a mitologia do porquê que ele é o matador de deuses e tal. E também já foi apresentado o Okita Souji e toda a mitologia do nome dele, do porquê ele é matador dos humanos, de humanos, né? E tudo mais. E são duas coisas que estão muito interessantes mesmo. Não tô falando de zoeira, é muito interessante, tá muito bom. Foi um dos melhores começos de luta que eu já vi na obra, te juro, te juro. Eu adorei a sinergia que os dois tiveram. Achei que eles super combinaram, pra falar a verdade. Mas enfim, eu não quero ficar dando minha opinião agora no começo, porque eu quero começar logo o vídeo e minha opinião tem que ficar lá pro final, depois de vocês verem todo o capítulo, né? Senão vocês vão tomar spoiler pra caramba. Mas agora eu te peço humildemente pra deixar esse likezinho nesse botão e pra também se inscrever no canal pra sempre acompanhar tudo desse universo de Shumatsu no Valkyrie. Ele tá cada vez ficando mais interessante e divertido de ler. Também peço pra você compartilhar esse vídeo porque isso ajuda muito no alcance dele, ajuda muito no crescimento do canal e ajuda muitas pessoas a conhecerem mais a obra de Shumatsu também. Então é sempre muito bom pra comunidade compartilhar esses vídeos. E agora que eu sei que você é brabo e já fez tudo isso, vamos embora pro vídeo. O capítulo 86 de Shumatsu no Valkyrie se chama Matador de Deuses contra Matador de Humanos. Seria muito bom se o título oficial do Okita fosse Matador de Mendigo, mas infelizmente não é. E o capítulo começa direto com Raiden apresentando a 10ª rodada, falando que agora, na 10ª luta do Ragnarok, a arena foi completamente reconstruída para algo surreal. Simplesmente a arena é Kyoto no final do período Edo, uma arena gigantesca, com muitos distritos e tudo mais, e quarteirões, é muito grande mesmo, sério. E agora um diferencial da arena é que tem um cubo gigante mostrando telas. Afinal, já que a arena é imensa, é difícil pro pessoal da plateia enxergar a luta. Então agora os caras botaram um OVNI quadrado flutuante com várias telas em todos os lados. Inclusive um bagulho que eu percebi agora que é muito estranho. As lutas acontecem dentro do Valhalla, né? Que em teoria não é pra ser dentro do planeta Terra, ou flutuando no espaço do planeta Terra. Devia ser um lugar dentro do paraíso, não era? Então por que a lua do planeta Terra tá ali? Mas enfim, pode ser loucura da minha cabeça. Eu nunca imaginei que o Valhalla estivesse flutuando no céu do Japão, tá ligado? Inclusive agora o Raiden faz uma pontagem muito específica e muito engraçada. Ele fala que levando em conta os acontecimentos da 9ª rodada, onde vários espectadores foram feridos, lembrando que o Apollo deu flechada em todo mundo, até na plateia dos deuses, abrindo um monte de alargador nos deuses. Ele continua dizendo que a arena foi completada com especificações bem especiais, conforme solicitado pelo lutador do lado dos deuses, o Susanoo. O palco da 10ª rodada é uma recriação perfeita de uma parte de Kyoto. Ó, então já sabemos que não é Kyoto inteira, é uma parte de Kyoto, mas ainda assim é uma parte gigantesca, maluco. E eu acho que agora, por causa das flechadas do Apollo, os caras não deixaram a plateia no nível da arena, os caras elevaram a plateia, tá ligado? E acredito que seja uma boa opção, já que o Susanoo promete ser um berserker brutal. Não acho que ele vai ter alguma habilidade de projétil, mas ainda assim ele pode ser bem brutal. Imagina se ele começa a destruir um monte de casa, um monte de edifício e começa a voar na plateia, tá ligado? Ou talvez até um poderzinho de água aí, controlando aquele rio de Kyoto, vai saber, né? Vamos torcer, vamos torcer. E já que os manos estão à luz do luar ali na arena, que tá uma tempestade, imagina? Seria legal? Eu sei, eu tô sonhando demais, eu sei. A plateia dos deuses estranha um pouco depois dessa fala do Raiden, perguntando se um deus realmente pediu por essa arena e por que ele faria isso, por que ele escolheria um local humano pra lutar. Deve ser trauma da 4ª rodada, né? O Raiden continua falando que os deuses estão com 5 vitórias e 4 derrotas. A contagem regressiva pro fim da humanidade caiu pra 2. A humanidade tá à beira de um precipício nesse exato momento, e pra empurrá-los desse precipício, uma coisa que é bem engraçada é que a trombeta do Raiden tá com uma empunhadura de katana. E também acho que temos a confirmação de que a Valkyria do Okita não vai ser a Gol. Era meio óbvio, né? Porque a Gol ainda é um ponto importante pra nós que tá lendo as coisas. Então eles não vão gastar ela agora, provavelmente vai ser bem no final. E o Raiden continua falando que o deus que vai empurrar a humanidade desse precipício mais uma vez é o deus espadachim mais forte do paraíso, aquele que tá caminhando por uma ponte e tá chegando na arena nesse exato momento. E te falar que essa imagem daria um quadro foda também, mano. O Susanoo caminhando bem atrás da lua, iluminando ele, tá ligado? Eu não sei vocês, mas eu certamente fecharia as paredes do meu quarto com vários painéis coloridos de Shumatsu. E agora o Raiden começa a falar um pouco do passado dos acontecimentos no passado do Susanoo e o porquê que ele tem esse título tão grandioso. Ele fala que em tempos
antigos, esse deus matou a serpente de 8 cabeças Yamata no Orochi, na verdade, com a espada Totsuka no Tsurugi. E naquele momento, o Kenjutsu nasceu no mundo. Pra quem não sabe, ou pra quem não viu os capítulos passados de Shumatsu, o Susanoo foi quem criou o estilo da arte da espada, o Kenjutsu. É o estilo que basicamente a maioria dos espadachins usa pra lutar. Então basicamente o Susanoo foi o precursor de todo o espadachim que existe. Inclusive eu achei do caramba essa arte de Japão cultural, de Japão antigo, Japão feudal, pra representar os feitos do Susanoo no passado. É muito da hora, mano, é muito representativo isso. Essas artes meio exageradas, esse cabelão de Super Saiyajin, tá ligado? Com vários fios à mostra e uma máscara de uma feição maligna, tá ligado? Isso é muito da hora, mano, muito da hora. Os traços do pincel, tá ligado? Desenhando o sangue e tudo mais grossos e mais finos pra fazer as escamas. É muito da hora, mano, muito da hora. Eu acho que eles conseguiram representar isso muito bem, foi um trabalho do caralho. E o Raiden continua falando que então uma espada nasceu da cauda desse Orochi depois da sua morte. A lendária espada divina Ame no Murakumo no Tsurugi, que na tradução significa espada celestial das nuvens reunidas. E também um bagulho da hora de comentar que vocês me disseram, na real. Se eu não me engano, foi até um mano chamado Ice que comentou no meu vídeo. Ele falou que essa espada, a Ame no Murakumo, ela é na verdade um outro nome pra espada Kusanagi, que eu disse no outro vídeo que não era Kusanagi, era outra espada, mas na verdade é a mesma espada. E Ame no Murakumo é o nome antigo da espada Kusanagi. Então sim, é oficial, o Susanoo tem a Kusanagi e vai usar ela, apenas é com outro nome, mas ainda assim, Favela venceu. Ainda continuou com essa arte foda nessa página, e aquele fato que eu contei pra vocês no vídeo passado, que essa espada Kusanagi saiu do rabo do Orochi, do rabo, tá ligado? Do rabo? Vocês sabem, né? Vocês sabem. O Raiden continua dizendo que com essa espada em suas mãos, ele era furioso como uma tempestade, e também era rápido e ágil como um raio, aquele que derrotou os Amatsukami no Takamagahara, um deus espadachim temido como Aragami, e agora é a hora dele fazer jus a essa reputação. E como eu tinha dito no outro vídeo pra vocês, o Susanoo ganhou esse título de matador de deuses porque ele derrotava deuses malignos. Amatsukami significando diretamente deuses malignos, e Takamagahara sendo uma montanha que ficava entre a terra e o paraíso, sendo o mesmo local onde o Susanoo foi banido do paraíso na mitologia. E é aquele negócio que eu disse pra vocês no outro vídeo, né? Provavelmente Susanoo sendo relacionado a tempestades e raios é apenas a esses feitos brutais e furiosos dele nas lutas, tá ligado? Não quer dizer que ele vai ter poderes de tempestade nem raio, mas se parar pra pensar, não foi relacionado nada a ele como furioso como uma onda de água, sei lá. E lembrando que na roupa dele tem ondas e tatuagens no braço dele também tem ondas. Então, será que veremos um poderzinho de água aí sendo usado na luta? Será? Eu sei que eu tô agorando esse poderzinho, mas eu quero poder, Zé. Eu quero poder, foda-se. Raiden continua narrando fodamente a entrada de Susanoo na arena, enquanto ele caminha sobre aquela ponte, sobre aquele rio com água, dizendo que eu sou a origem da arte da espada, com aspas, dizendo uma frase, né? O matador de deuses mais forte que existe. E aparece um negócio muito da hora, que é o nome de Susanoo dividido em 4 quadros muito da hora, tá ligado? Dizendo Susanoo. E no final mostrando o tamanco de BDSM do Susanoo. O bagulho tem 30 centímetros, maluco. Finalmente, o Susanoo no Mikoto, deus da 10ª rodada do Ragnarok, entra na arena. Inclusive, eu tinha comentado no outro vídeo, mas eu vou comentar nesse também. Esse formato da espada que ele tá segurando é muito estranho, muito diferente do formato da espada do Orochi, lá que o Raiden tava contando, né? Aí eu tava pensando, será que o Susanoo tá carregando essa espada ao contrário? Tipo, essa espada com uma proteção interna e ele tá segurando a parte da lâmina e a parte do cabo fica pra trás. Não sei por que ele faria isso, né? Mas ele é um deus, não foda-se. Pode ser só um comodismo dele, mas aparentemente parece ser isso, hein? Senão essa espada seria um tacape gigante, porque o bagulho é... Porque essa espada parece tipo uma coxinha alongada, gigante. E logo chegando na arena, o Susanoo já começa a olhar pros lados, admirar a paisagem. Então ele diz, dando um suspiro, que esse é o Japão no final do período Edo. Olhando pros lados, olhando pra cima e dando um suspiro, fechando os olhos. Mano, isso é um brasileiro otaku médio chegando no Japão, admirando a paisagem, bem feliz, achando que vai ser um paraíso a vida dele agora, até ele começar a ser stalkeado por um japonês aleatório maluco. Susanoo olha pra frente e faz uma fala bem convicta, dizendo que tá muito animado. E agora o Raiden vai começar a anunciar a grande entrada do oponente do lado dos humanos, dizendo ele que é o desafiante da humanidade, é o mais forte matador de deuses do paraíso. Susanoo encara o oponente com o maior sorriso no rosto, olhando seriamente, bem empolgado. E enquanto o desafiante humano chega caminhando dentre a névoa, com um ar bem perigoso, o Raiden fala que é esse homem. Ele continua falando que houve uma época na história japonesa onde os homens eram intensos e transbordavam espírito de luta. Espadas e ideais se chocaram bastante nessa época e muitas vidas foram perdidas naquele lugar. Várias imagens aparecem atrás desse humano misterioso, como se ele estivesse carregando um legado de todos os espadachins. E esse lugar que o Raiden tá falando foi a própria Kyoto naquele período, no final do período Edo. Ele fala que nessa cidade
cidade onde nasceram inúmeros espadachins e mestres, o auge da arte da espada foi alcançada pela arte de matar homens. E quem era, afinal, o matador de homens mais forte do período Edo? Quem será, Raiden? Quem será? Ninguém sabe. O Raiden pergunta se seria ele o melhor usuário da Kodachi do Japão, o homem que derrotou inúmeros ronins indisciplinados. Sasaki Tadazaburo, do Mimawarigumi. Eita, nomezinho japonês difícil de falar, hein? Putz. Mas não, esse não é o homem. Ele pergunta de novo se seria ele considerado o tirano mais forte do final do período Edo, e quem dominou Shindo Munen-ryu, Serizawa Kamo, do primeiro chefe do Shinsengumi. Mas não, também não é ele. Ou será que seria um dos 4 grandes matadores de homens do Bakumatsu, que fizeram o fim do Shogunato Tokugawa tremer com suas espadas assassinas? Okada Izu, Tanaka Shinbei, Kawakami Gensai ou Nakamura Hanjiro? Mas ele fala que também não é nenhum desses 4 que existiram. O verdadeiro é esse pequeno homem vestido com um haori xadrez azul claro, que era temido pelos guerreiros como um demônio verdadeiro. Sua espada atingiu Kyoto e Osaka de medo e muito sangue durante a grande era Bakumatsu. E nessa arte bem braba aparecendo um micro espadachim derrotando outros espadachins. Esse pequeno homem continua caminhando pra frente do Susanoo, e Raiden dizendo que sua verdadeira identidade era baseado em lendas sobre será que ele é realmente um humano, será que ele é um demônio, o matador de homens mais forte da história. Esse homem é... Esse pequeno homenzinho chega perto do Susanoo e já começa agarrando sua katana pra sacar. Oi, um bagulho bem interessante que o Okita tem 2 katanas, e eu não tinha percebido isso até hoje. Aproveitando, comenta aí se você é desligado que nem eu e não percebeu que o Okita tinha 2 espadas até hoje. Medo de ser o único que não tinha percebido isso até hoje. E Raiden finalmente termina a entrada do Okita falando que ele é o capitão da primeira unidade de Shinsengumi. E na mesma pegada da apresentação de Susanoo, o nome dele é apresentado em 4 quadrinhos muito da hora, muito brabos. De vários frames dele sacando sua espada katana. Imagina se a segunda espada dele é tipo uma espada especial que é a Volund, tá ligado? Tipo assim, a Volund é essas 2 espadas, mas o verdadeiro poder da Volund tá somente na segunda espada, tá ligado? E o grande Okita Soji finalmente tem seu painel elaborado nessa arte incrível. Pensar que 2 japoneses iam se enfrentar, se não fosse o Okita eu até acharia uma luta justa. Mas infelizmente o Okita sola demais. Os 2 param na frente um do outro se encarando à luz do luar, no meio de uma vielinha da cidade, e o Okita fala olhando pra sua espada com um sorriso. Ele diz que sentiu muita falta dessa cidade, e ele fala um pouco impressionado que até mesmo o cheiro de sangue da cidade é o mesmo da época dele. Susanoo olha em resposta pro Okita dando um sorriso, e o Raiden diz que o matador de homens mais forte da história da humanidade e o matador de deuses mais forte do paraíso estão presentes na arena nesse exato momento. Fora isso, enquanto os 2 se olham lá embaixo, ele pergunta pra todos da plateia, entre esses 2, quem que vai ser o mais forte no final. Raiden tá do lado do sino, na parte mais alta da cidade de Kyoto, e depois de dar um porradão no sino, que dá um barulho super alto, é que ele dá o início oficial da 10ª rodada do Ragnarok. Okita já se prepara sacando sua espada e apontando pro Susanoo, fazendo um olhar mortal, mas o Susanoo ele não faz o mesmo. Ele apenas olha pro lado um pouco impressionado. O que será que o Susanoo tá vendo? Então o Susanoo olha de volta pra frente e pergunta se seu oponente é realmente o Okita Soji. Okita responde que sim, que é ele mesmo. E o Susanoo inesperadamente faz outra pergunta, perguntando se essa loja do lado é o Ikedaya. E o Okita, um pouco estranhando e sem saber o que tá acontecendo, responde que sim, é verdade, esse do lado é o Ikedaya mesmo. E de repente, do nada, o Susanoo faz uma cara bizarra, com um ar de que ele vai atacar loucamente o Okita. Ele diz, entendo, esse é realmente o Ikedaya, falando meio gritando assim. Mas ao invés de atacar o Okita, ele só vai na parede do Ikedaya e fica alisando a parede vendo as madeiras, com um sorrisinho muito fofo no rosto. O Susanoo, muito empolgado, começa a conversar com o Okita, dizendo que foi aqui que o Shinsengumi, com apenas 4 homens, abriram caminho pra vitória contra mais de 20 membros dos samurais leais a Chozo e Tosa. Parece nome de cerveja de pet shop, né? Chozo e Tosa. Ele diz de novo que aqui é a primeira e a única Ikedaya daquela época. Ele até se impressiona dizendo que ele fala que pode ver as marcas das espadas nos pilares, as marcas da época, lá do incidente, as marcas das katanas que foram gravadas no Ikedaya lá daquela luta que o Susanoo mencionou. E o Okita fica meio em choque assim, perguntando por que o Susanoo sabe muito sobre isso. E o Susanoo diz, é claro que ele sabe, o período Bakumatsu foi a primeira e única terra dos sonhos pra ele. O Okita pergunta se esse lugar é querido pro Susanoo, se faz parte da memória emocional dele. E o Susanoo diz que sim. O Susanoo fala que a espada que ele criou foi cultivada pela humanidade durante um longo período da história. E nesse período Bakumatsu foi onde eles dominaram completamente a arte do assassinato. Ele fala que é por isso que ele tá muito ansioso pra essa luta há muito tempo. Ele fala que tava esperando pelo Okita desde sempre, esperando pelo homem mais forte do período Bakumatsu, o famoso espadachim demônio Okita Soji. E ele fala todo felizinho, olhando pro Okita com um sorriso de orelha a orelha, que agora ele finalmente vai poder lutar contra o seu ídolo, contra o Okita. E o Okita fica meio em choque assim, de novo, fica olhando pro Susanoo sem saber o que dizer. E ele fala meio que
que isso não era o que ele esperava pro grande deus da espada. O Okita não tava esperando de jeito nenhum que o grande deus Susanoo, criador do Kenjutsu, seria um deus fofo e otaku do período Edo. Susanoo responde essa fala meio que, o quê? E lá na plateia do Okita a gente tem umas revelações bem da hora. Uma pessoa lá da plateia do lado dos humanos grita pro Soji acordar pra vida, ele dá um grito bem alto. E outra pessoa responde dizendo qual é. O Okita se distrai muito facilmente. Outra pessoa mexendo em seu óculos fala pro Nagakura pra ele parar com esses gritos estúpidos que estão envergonhando todo mundo, todo o esquadrão. E outra pessoa dá uma risada em resposta e diz que ele não mudou nada. Diz que ele continua sendo o mesmo Jinpachi, sempre tão sério. O outro responde ele meio bravo, chamando ele de merda e perguntando se ele tá querendo brigar. E o outro diz só pode vir. Mas alguém acaba separando esses dois. E esse alguém é simplesmente o Kondo, exatamente. Ele dá um soco nos dois e diz pra eles pararem com isso. Ele pergunta se o Kondo vai bater nele mesmo no pós-vida. E o Kondo diz que ele vai, não importa onde seja. O resto dos humanos olhando esses malucos brigando pergunta quem diabos que são esses caras. E o Okita dentro da arena dá um sorriso. Olhando pra cima, olhando direto pra plateia, o Okita diz que eles continuam barulhentos como sempre. E nisso a gente vê o maior fanservice que o Uemura sempre quis colocar, eu acho. O Kondo aparece na plateia liderando um esquadrão inteiro de pessoas. Ele pergunta se todo o pessoal tá pronto. E ele diz que nós, o Shinsengumi, estamos com você, Okita Soji. E sim, exatamente, esse é todo o esquadrão do Shinsengumi lá do mangá do Okita, o mangá de Shiruran Shinsengumi Requiem, que é basicamente um mangá de 30 e poucos volumes que conta a história inteira do Okita. Um mangá feito pelo Uemura, claro, do mesmo autor. E isso é um fanservice gigantesco. Esse é todo o grupo, todos os personagens que aparecem no mangá, os principais, são esses malucos. Provando que o Okita do Shumatsu é o mesmo Okita de Shiruran e provando que o universo é o mesmo também. E sem dúvidas que pra quem leu e gostou do mangá de Shiruran, isso com certeza é uma referência de derramar lágrima, eu tenho certeza. Porque se eu não me engano, o mangá de Shiruran é um mangá um pouco mais sério e as mortes são mais sérias também. Então ver esse pessoal todo reunido de novo que morreu de forma trágica no mangá deve ser bem da hora pra quem acompanhou. Mas pelo que comentaram, não tá todo mundo aí, falta 3 pessoas. Falta um maluco que é o protagonista no mangá, porque o protagonista do mangá de Shiruran não é o Okita. Também falta um maluco que é mais forte que o Okita no mangá e derrotou ele, porque o Okita também não é o mais forte no mangá, pelo que dizem. E falaram que também falta um molequinho do tamanho do Okita, sim, que ajudou nessa batalha de Kyoto, se eu não me engano. Mas eu tenho certeza que vai ser um bagulho pique luta do Shiva, tá ligado? Que o Rutra chegou do nada no meio da luta pra dar apoio e motivação pro Shiva, tá ligado? Eu acho que esses caras que faltaram, pelo menos o mais próximo do Okita, pode chegar em algum momento que o Okita esteja perdendo a luta, esteja no chão muito mal, pra dar um apoio moral e fazer o Okita levantar do chão. Eu acho que vai ser um bagulho assim. E seria da hora também, não ia ser ruim não. Quer dizer, se a cena for bem feita, claro. E agora, direto da plateia dos humanos, a gente identifica quem é esse povo todo aí que tá torcendo pro Okita. Primeiro aparece o capitão da 3ª unidade do Shinsengumi, Saito Hajime. Depois aparece o capitão da 2ª unidade de Shinsengumi, Nagakura Shinpachi. O Saito dá uma risadinha, fala que finalmente. O Nagakura responde perguntando será que o corpo do Soji tá apto pra lutar contra ele. Porque pra quem não sabe, o corpo do Okita é um corpo doente. Ele tem tuberculose no mangá dele. Inclusive ele morre por causa dessa tuberculose. O Kondo vira pros dois e diz pra eles não se preocuparem. Além disso, dê uma olhada no rosto dele, falando pra olharem o rosto do Okita. Aparece em seguida o capitão da 6ª unidade do Shinsengumi, Inoue Genzaburo. E logo em seguida, dando uma risada, aparece o membro do Membo Hoshigumi, Abiru Eizaburo. Logo em seguida aparece o capitão da 8ª unidade do Shinsengumi, Todo Reisuke, falando com o Kai Shimada, o oficial de inteligência do Shinsengumi. Kai ele fala de fato, você não acha? E o Todo responde que sim. Em seguida aparece o vice-chefe do Shinsengumi, Yamanami Keisuke, dizendo que essa expressão no rosto do Okita é realmente muito boa. Em seguida quem fala é o capitão da 10ª unidade do Shinsengumi, Harada Sanosuke, dizendo que ele tem razão. O Todo fala que eles deveriam saber que em momentos assim, em momentos em que o Okita tá com essa expressão, é que ele se torna mais forte do que qualquer um. Okita se alegra que o corpo dele é saudável agora nesse momento do Ragnarok, da 10ª rodada. Também fica feliz com esse ar todo nostálgico que ele tá tendo na sua cidade. E diz com um gigantesco sorriso no rosto que finalmente contra o oponente mais forte da espada, o criador do seu próprio estilo de luta, é que ele pode finalmente, com toda a felicidade do mundo, lutar até a morte com todo o seu coração. Pra quem não lembra, Okita ficou triste porque ele morreu em vida sem uma luta, ele morreu por causa de uma doença. E ele invejava o Leônidas por causa disso, que o Leônidas morreu lutando nas 2 vezes. A primeira na luta contra os persas e a segunda na luta contra o Apolo. Mas agora pro Okita finalmente ele pode realizar seu grande sonho, que é morrer em combate, em um combate digno. Porque pra ele não vai existir coisa mais digna do que lutar contra o homem que criou o próprio estilo espadachim. E é com esse final muito espetacular e empolgante que a gente termina o capítulo por aqui. Terminamos mais um capítulozinho delicinho de Shumatsu. E a oficial realmente vai começar essa luta de Okita contra Susanoo. O que vocês acham disso? Sinceramente, o Okita não é um personagem que me agrada muito assim. Não pelo personagem em si, mas pelo background dele, do bagulho do
autor e os caralho. Mas uma coisa que eu tenho que admitir é que o Okita tá sendo apresentado como um personagem bem legal. Ainda não torço pra ele, tô torcendo pro Suzano, mas o Okita tá sendo bem legal até. Que bom que ele não é só um maluco que gosta de combate super raso e eras isso, tá ligado? Ele tá tendo uma profundidadezinha, ele tem emoções além da empolgação, sabe? E o Suzano, o que eu vou falar de Suzano, né? Não preciso falar nada, o cara é incrível. O Suzano é incrível, maluco, é incrível. A personalidade dele é super diferente do que todo mundo imaginava, é super inovadora. O cara é um otacão do período Edo, é fanboy do Okita pra caramba e é super fofo, mano. Quem diria que o Berserker maluco seria fofo? E pra quem não percebeu, mano, é como se o Suzano fosse o próprio Memura representado na obra. O cara ama o Okita, maluco, e tá lutando contra o Okita e tá só idolatrando o Okita e não sei do Okita, de Shirurã e pararéu. O autor é muito espertinho, mano, é muito espertinho. Justo no personagem favorito dele, o cara bota um deus que é fã dele. Ah, tá, né? Não engana ninguém, o Zé Ruela. O capítulo eu daria uma nota 7, eu achei bem bom. Meio parado, mas bem bom. Deixou com um gostinho de quero mais pro próximo capítulo. E tô ansioso, mano. O foda é que tem que esperar um mês, né? Isso é triste. Gostei desse pequeno background que tiveram dos dois antes deles entrarem na arena. Principalmente a parte do Suzano, eu achei bem da hora detalharem até o estilo de desenho quando falaram dele. Também achei da hora as participações especiais dos malucos do Shirurã, canonizando o universo, tá ligado? Deve ter sido muito emocionante pra quem já leu Shirurã. Eu nunca li, mas um dia eu quero ler. Mas é isso, meus manos. Eu espero bastante que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem suas opiniões aí embaixo sobre tudo que aconteceu no capítulo. Não esqueçam também de dar aquele apoio pro canal se tiverem gostado do vídeo, porque isso ajuda demais. E é isso, meus manos. Falou, até o próximo vídeo.